dando boas-vindas e um bom dia a todos. Bem-vindos ao Recanto de Sheila, essa reunião realizada virtualmente, né, nesse período, toda quarta-feira, às 10 da manhã. Esse é o Recanto de Sheila, da Congregação Espírita Francisco de Paula. Nós vamos ler a ambientação, que é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. E a lição é a número 150, Dívida de Amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. É trecho da carta de Paulo aos Romanos. E aí Emmanuel vai, então, discorrer. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem por inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo eterno, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o Espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas, deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Graças a Deus. Então, queridos, o amor é de essência divina e é o que deve nos comandar em todos os momentos, na relação que temos com as pessoas, com a natureza, com o mundo em que vivemos, né? Então, eu vou pedir para o nosso irmão Mário fazer agora a leitura da mensagem do dia da nossa irmã Sheila. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a nossa querida irmã Sheila. O livro A Mensagem do Dia, de Cleito Levi, pelo Espírito Sheila. Hoje é dia 13, a mensagem é mais adiante. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje talvez haja sombra, amanhã, porém, a luz voltará. Agora é possível que a tempestade ocorra, depois, porém, a bonança retornará. Por ora, é provável que a dor te visite, mas além, todavia, a paz te sustentará. Nesse momento, é possível que a enfermidade te faça companhia,
Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te de que és um espírito imortal e que a saúde é seu estado natural. Tudo mais que apresente com ameaças perturbadoras terá caráter transitório, porque porque é da lei de Deus, que todas as criaturas se libertem do ego e cresçam para uma consciência cósmica, plenas de paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a nossa querida irmã Sheila. Meus amigos, temos que ter fé e acreditar sempre que tudo é possível. Depende só de nós, não é verdade? Nossa irmã Sheila sempre nos trazendo essas mensagens lindas. De confiança, de força, de coragem, de fé, não é? E confiança. Então, queridos irmãos, nós vamos agora nos acalmar os corações, nos concentrar no aqui e agora, neste momento, para fazermos a nossa prece. Então, vamos elevar os nossos pensamentos para agradecer em primeiro lugar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças à nossa querida irmã Sheila, a mentora da nossa reunião. Agradecemos, Senhor, por sua imensa bondade, por seu amor e misericórdia, que nos permite estarmos todos aqui reunidos, em nome de Jesus, para este estudo, para nos congregarmos, para orarmos juntos e assim podermos fazer cada dia um pouco mais das nossas atividades, das nossas responsabilidades uns para com os outros. Que a tua paz, Senhor, envolva nossos lares, que possamos ligar os fios dos nossos pensamentos a essa luz de amor que emana do Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, para que, sintonizados com essas vibrações amorosas, possamos contribuir para a harmonia, a serenidade, o equilíbrio, não só da nossa reunião, mas de todo o nosso entorno. Fica conosco, Senhor, abençoe a todos nós, abençoe aqueles que não puderam estar aqui conosco e abençoe a nossa irmã que vai fazer o estudo desta manhã. Obrigada, Senhor, por todo o seu amor por nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. E agradecemos a nossa querida irmã Sheila, pedindo o seu amparo, a sua proteção para esta reunião. Graças a Deus. Arlene, querida, por favor, um trecho do Evangelho. Bom dia a todos. Eu abri do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, verdadeiro silício, dever-se-á por termo às provas do próximo. Será ilícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. E tem um: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, e versículos 6 e 10.
Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6. Essas são as bem-aventuranças, né? Eu acho lindo esse capítulo aqui, né? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigada, irmã. Vamos passar agora a palavra à nossa Zezé, que vai falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, Povos Degenerados, não é isso? Uhum. Isso. Que Deus abençoe, querida. Para variar, se eu começar a esticar muito, ou melhor, eu pergunto, quanto tempo eu faço? Eu tenho. Mas se bem que hoje são só 3 perguntas, não sei se eu vou ficar 1h30 aqui hoje, não, né? Você tem até, olha, você tem até 10h45, mais ou menos, 10h50. Você em relógio aqui. Quando eu estiver caminhando para o final, eu pergunto, quanto tempo ainda tem? Mas deve ter uma meia horinha só. Ok? Então vamos lá. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que a paz de Jesus esteja entre todos nós, encarnados e desencarnados. Então, me deram esse dever de casa, né? Mas, antes da gente começar, eu gosto sempre de fazer 2 perguntas. Primeira, como você está se sentindo hoje? Segunda, a água está por aí? Eu vou beber muita água. Tá. Pergunta número 3, quer que eu deite o celular? O celular está em pé. Tá bom. Deixa assim mesmo? Então, vamos embora. O que for mais conveniente, mais fácil para você, Zezé. Não, para mim já está aqui. O negócio é que eu e a tecnologia, nós temos uma certa incompatibilidade de gênios. Então, de vez em quando, a coisa começa a dar ruim aqui. Então, vamos lá. Antes da gente entrar nas perguntas propriamente ditas, que vai da 786 até a 790, né? 788, né? Porque a 790 já é civilização, outra história. Temos umas coisas para a gente pensar. Já que o título é Povos Degenerados, o que é ser degenerado? Aí eu fui pegar a definição. E está lá, que é aquele que perdeu ou teve alteradas as qualidades próprias de sua espécie. Outra coisa que a gente precisa pensar na palavra justiça. Direito escrito, leis, até aí todo mundo, né? Mais ou menos conhece esses termos, equidade, justeza, e aí o interessante que também colocam como sendo bondade, benignidade, afabilidade e brandura. E o que é lei? Um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer regras que devem ser seguidas. O objetivo é controlar o comportamento e as ações e os comportamentos dos indivíduos de acordo com os princípios de uma sociedade. Tá. E aí, Kardec começa com as perguntas, né? Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Ou seja, os povos eram, digamos, o cão chupando manga, de repente tiveram uma mudança e, de novo, voltaram a ser o cão chupando manga. Por quê? Por quê? Aí pergunta Kardec,
Onde, neste caso, o progresso? Já que essa pergunta está dentro da parte 3ª, capítulo 8, da lei do progresso. Progresso é uma lei. Por que não houve? E aí, para nos ajudar a raciocinar sobre progresso, Leon Denis, livro Problema do Ser, do Destino, da Dor. Vou achar aqui, página 19. Logo na introdução do livro, Leon Denis vem traçando uma série de comentários, vem dizendo qual é o objetivo do livro e tal. E aí, entre outras coisas, ele fala o seguinte: fala-se muito de progresso, mas o que se entende por progresso? É uma palavra vazia e sonora na boca de oradores, pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado? A época que ele escreveu, né, esse livro aqui, primeira edição, bom, é muito tempo, não tem aqui o dado da primeira edição. Ele cita 20 civilizações, mas até hoje, quantas civilizações não tem? Não existem ou existiram? Já que nós temos aproximadamente 40 mil anos de civilização. E essas civilizações, continuando aqui com Denis, têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois extinguiram-se. E o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados do seu pensamento, o além sem limites, onde leva o destino. Impotente para dissipar o mistério que o cerca, estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores de sua tarefa espiritual, tarefa que fará sua verdadeira grandeza. A gente olha muito essa história de progresso pelo progresso material, né? Todas as conquistas, desde que o espírito que reencarnou lá nos primeiros corpos trouxe a ideia da roda, como diriam os mineiros, promode facilitar a vida. Mas progresso não é só isso. Dentro da doutrina espírita, o progresso abrange, então, muito mais, como coloca Leon Denis. E qual foi a resposta dos amigos espirituais a Kardec? Ele vem falando, ele vem nos lembrando que esses espíritos, essa mudança, porque não são os mesmos espíritos. Aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, embora degenerado aqui seja uma... Né? A gente lembrar a definição de degenerado, que perdeu ou teve alteradas as qualidades próprias de sua espécie, e a gente sabe que os espíritos não retroagem. Aí tem gente que diz que anda para trás feito caranguejo. Uma criatura que é caranguejo não anda para trás. Ele anda em zigue-zague, bobeou e está lá na frente. Mas essa parte aqui, que alterou, teve alteradas as qualidades próprias de sua espécie. Aí a gente tem que lembrar o que é que nós somos. Nós estamos, eu estou Zezé, ele está Mário, ela está Márcia, nessa encadernação. Porque na outra sabe Deus o que vai ser, onde vai ser, como vai ser. É outra história. Então, lembrando que nós somos espíritos imortais, nós já temos tanta coisa com a gente, já trazemos tanta coisa com a gente, Papai do Céu nos deu, e a gente foi aprendendo de encarnação em encarnação. Então, não é que seja que se perca, se altere, a gente não consegue alterar aquilo que Deus nos concedeu.
faz parte de nós, espíritos, não adianta, não vai mudar. O uso que a gente faz é outra história. Então, ele fala que os amigos espirituais aprendem que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Então, quando estavam aqueles povos, logo no início da civilização, povos ainda muito violentos, nós, né? Nós, agressivos e violentos e tal, a gente desencarnou. E quem sabe a gente já não deu uma adiantadazinha? Os de então, tendo se adiantado, passaram para, né, corpos mais perfeitos que o espírito aqui respondeu, compara como uma casa melhor. E os outros, menos adiantados, ficaram no lugar. Como diria popularmente, a fila andou. E aí a gente volta, de novo, no problema do ser, do destino, da dor, quando ele nos diz aqui: a fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem e não se adiantam, senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal entrevisto. E no porquê da vida, mesmo Leon Denis nos fala o seguinte, no capítulo 6, Justiça e Progresso. Vamos lembrar que justiça, vamos voltar ali, deixa eu botar aqui do lado. Eu tenho uma cadeira assistente, mas quando eu vou fazer assim é porque eu estou pegando o livro, eu estou tirando o livro aqui. Além da noção que a gente tem, né, de lei, de justeza, também é de bondade, também significa bondade, benignidade, afabilidade e brandura. Então, quando a gente fala aqui, ele falou sobre isso, sobre o nosso futuro, vou pegar aqui de volta. Os homens não progridem, não se adiantam, senão crendo no futuro e marchando com confiança, com a certeza para o ideal entrevisto. Né? E aí, Leon Denis nos fala assim, no capítulo 6, Justiça e Progresso, ele junta as duas coisas. A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres até Deus, foco das formas mais rudimentares da vida. Por uma escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nos aproximamos dele. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Então, esses povos chamados, entre aspas, degenerados, também têm. Estava lá. O germe de todas as faculdades, de todas as potências. Só que cabia a eles o dever de fazê-los frutificar pelos nossos esforços e trabalhos, pelos esforços deles e trabalhos. Quem fez isso se adiantou. Entendida desse modo, a nossa obra é a do adiantamento da felicidade futura. O favoritismo não tem mais razão de ser, a justiça irradia sobre o mundo. Se todos houverem lutado e sofrido, todos serão salvos. Salvo de quê? Dessa repetição de encarnações dolorosas. E no trecho do Evangelho que a nossa irmã leu, tem lá a justiça das aflições, depois vem causas atuais das aflições, quando a gente fala assim, deu ruim. Para que eu me meti nisso? Por que eu fiz isso? Para que eu falei isso? Agora já fez, já foi. E as causas anteriores, quando a gente é pego de surpresa, sabe que não fez nada para aquilo acontecer, aí é lá de trás. Então, quando ele fala aqui, a justiça irradia sobre o mundo. Se todos houverem lutado e sofrido, todos serão salvos. A gente sofrer significa suportar, tolerar, né?
Então, se a gente segura a onda, no popular, se a gente segura a onda e continua e persevera, a gente vai sair em um momento ou outro dessa repetição de encarnações dolorosas. Aí continua Denis. Diz ele assim: das nossas observações e pesquisas resulta também o conhecimento de uma grande lei, a pluralidade das existências da alma. Vivemos antes de termos nascido e viveremos depois da morte. Essa lei dá a chave de problemas até então insolúveis, pois explica a desigualdade das condições, a variedade infinita das aptidões e dos caracteres. Se todas as pessoas estivessem bem compenetradas na verdade da reencarnação, muita coisa ia mudar na vida dela, na vida de todo mundo. Conhecemos ou teremos que conhecer sucessivamente todas as fases da vida terrestre, atravessaremos todos os meios. No passado, éramos como selvagens que povoam as regiões atrasadas. No futuro, poderemos elevar-nos à altura dos gênios imortais, desses grandes espíritos que, semelhantes a focos luminosos, esclarecem o caminho da humanidade. A história da humanidade é a nossa própria história. Com a humanidade, percorremos as vias árduas, suportamos as evoluções seculares que estão relatadas nos anais das nações. O tempo e o trabalho, eis os elementos do nosso progresso. Vamos voltar para as perguntas de Kardec. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Claro que há. Ainda existe uma ilha em que estrangeiro nenhum entra, porque se entrar é morto. Ainda existem índios na Amazônia. Algum tempo atrás eu vi um vídeo, um avião os localizou e passou por cima deles. Eles jogaram as lanças para derrubar aquilo. Então, ainda existe? Existe. Né? Mas vão se aniquilando corporalmente todos os dias, ou seja, vão deixando de existir. E que fica para a semente mesmo. A lei não é de progresso? Qual será? Sim, antes. Não, isso mesmo. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Vamos voltar no problema do ser, do destino da dor, que algumas pessoas, para resumir, chamam de PSDD. No PSDD, vamos lá, página aqui, nós estamos no capítulo 18, Justiça e Responsabilidade, o problema do mal. E ele vem nos falando assim, a lei dos renascimentos, dissemos, que ele já trabalhou, né, esse conceito de reencarnação e tal, rege a vida universal. E, com alguma atenção, poderíamos ler em toda a natureza, como num livro, o mistério da morte e da ressurreição. Então, ele vai falando sobre as estações, as transformações da planta e do animal. E ele fala assim, como seria, pois, possível que só o homem ficasse fora do alcance desta lei? Quando tudo está ligado por laços numerosos e fortes, como admitir que nossa vida seja como um ponto atirado sem ligação para os turbilhões do tempo e do espaço? Nada antes, nada depois? Não. O homem, como todas as coisas, está sujeito à lei eterna. Tudo o que tem vivido, reviverá em outras formas para evoluir e aperfeiçoar-se. A natureza não nos dá a morte, senão para dar-nos a vida. Já em consequência da renovação periódica das moléculas do nosso corpo, que as correntes vitais trazem e dispersam pela assimilação e desassimilação cotidianas, habitamos um sem número de invólucros diferentes numa única vida. Não é lógico admitir que continuaremos a habitar outros no futuro? De mês em mês, as células vão se renovando. Então, de 7 em 7 anos, todas as células estão diferentes.
Aí na pergunta 787b. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos. Eu adorei essa resposta, gente. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Kardec foi antropófago. Ei, olha só, as pessoas que ficam com aquela mania. Eu quero saber quem foi que fui na vida passada. Vamos fazer regressão de memória para descobrir que babado rolou na vida passada, bem popularmente falando. Só que ser ladrão, mendigo, prostituta, corrupto, falsário, isso ninguém quer ser. Né? Não, vamos melhorar o nível, né? Isso aí não fui, não. Aí você descobre que o próprio Kardec foi mais de uma vez selvagem e antropófago. Que maravilha! Então, deixa essa coisa quieta. Não mexe nessa coisa, não, que você está mexendo em vespeiro, desprotegido. A não ser que você tenha uma fobia, que não consegue resolver de jeito nenhum. Eu fui professora, então professora em agronegócios. Teve uma vez que eu tinha que levar uma turma para um passeio para conhecer o funcionamento de uma granja. Tá. E nessa granja havia uma cadela que eu adorava, chamada Cristal. Só que a Cristal era um dog alemão. Imensa. Mas o que ela tinha de imensa, eu acho que era um gato. Ela tinha sido gato, o princípio inteligente devia ter saído do estágio de gato, do estágio de cachorro, e caiu nela, assim, pimba. Porque era mansa de irritar. Só que, como eu levava num sábado, a pessoa levava a esposa ou levava o filho. No caso, um aluno levou o filho. Quando ele olhou para a Cristal, ele entrou num estado de pânico, que ele queria subir em alguma coisa para fugir dela e aos prantos. E o pai assim, para com isso, é que não sei o quê, e eu cá comigo, a reencarnação explica, mas eu não podia falar nada. Só me deu pena. Mas o que eu podia falar ali? No meio de uma visita, o dono da granja explicando o funcionamento da granja, você começar a falar sobre reencarnação? Pois é. Enfim, vamos continuando aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 114, a gente já viu isso. A pergunta é: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos espíritos: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Isso está ali na escala espírita. E Leon Denis, de novo, no PSDD, nos diz assim: a alma deve conquistar, um por um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, e, para isso, precisa do obstáculo, da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Daí também, nos estádios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Sem a iniquidade, a arbitrariedade, a traição, seria possível sofrer e morrer por amor da justiça? E o que ele fala aqui está no Evangelho. Na nossa escala de evolução, no início a gente só tinha instintos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quanto mais avançado e corrompido, só tínhamos sensações. Quanto mais elevado, sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é o amor, mas é o amor com maiúsculas. Não é o que o pessoal chama hoje em dia de química. Não é isso. Tá? Continua Leon Denis. Construir o próprio eu, sua individualidade, através de milhares de vidas passadas em centenares de mundos
e, sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, arrojarmos-nos cada vez mais para cima, abrir um campo de ação cada vez mais largo, proporcionando à obra feita ou sonhada, tornamo-nos um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus na obra eterna. Trabalhar para o universo, como o universo trabalha para nós, tal é o segredo do destino. Voltamos para Kardec. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de modo a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta: os povos que apenas vivem a vida do corpo aqueles cuja grandeza unicamente se assenta na força e na extensão territorial. Aqui eu mando, esse território todo é meu, eu pinto e bordo, chuleio, faço ponta em cruz. Nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes da caridade morrem. Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. E a gente lembra do quê? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Haroldo Dutra diz que ele já é, nosso país já é, porque ele acolhe, e já não é de hoje, ele acolhe os outros povos. Leon Denis, O Porquê da Vida. No capítulo 2, os problemas da existência, o que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo, a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres. Mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Gente, vocês estão conseguindo me ver? Porque a luz está batendo assim em mim, eu nem estou me vendo. Não, está perfeito, Zezé. Beleza. Já estou meio que caminhando para o final, tá? Já vou para a questão 789. E aí, Kardec, cheio de esperanças, pergunta: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E aí os espíritos dizem que não. Por quê? Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre as leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Exemplo muito claro, existem, o que não falta são cursos de línguas estrangeiras nas redes sociais. E um americano tentando entender as gírias do Brasil. Ele disse que ele penou para entender. As coisas a gente fala, normalmente, para nós é tranquilo. Ele penou. Ele agora até incorporou no vocabulário dele.
Isso é só um exemplo. Uma pessoa que está aqui no Brasil, né? Fala um português até bem, um português bom, mas ele, penou. O português formal, tudo bem, mas quando começa com... E aí, beleza? Começa as expressões menos formais, ele... Hã? Mas ele aprendeu. E aí os espíritos nos dizem assim: a caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda a parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Daqui para frente, Kardec vai colocando, contrapondo a ideia da justiça de Deus, os atributos de Deus, né? Como é que pode, puxa vida, o cara fez uma besteira e já vai para o inferno? Né? A alma foi criada no momento do nascimento, e Deus já não sabia que ela ia errar. Todas essas ideias e discussões que ele colocou muito bem no Céu e o Inferno. Tá? Voltem lá e vão ver. E aí? Os espíritos nos dizem: nós viveremos felizes porque ninguém vai cuidar de machucar o vizinho, causar dano no vizinho, nem viver às expensas do vizinho, né? Do outro ali. Né? E a gente tem as ferramentas para isso. PSDD de novo. Onde é que ele está? Está aqui. Eu fico procurando assim, gente, porque eu tenho... O quê? 1 metro e um pouquinho de comprimento de mesa por meio metro de largura. E daqui está cheio de coisa. Tem horas que eu me sinto numa ilha, cercada de livro por toda a parte. PSDB 350. Vamos lá, página 350. Aqui. No capítulo 23, o pensamento, né? As potências da alma são quais são? Pensamento, vontade e amor. E a vontade impulsiona as duas outras. E nesse trecho aqui que ele dedica ao pensamento, ele tem uma frase muito interessante, olha só. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio da nossa longa história, um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade e constantemente recaem sobre nós, em brumas ou claridades, os resultados de nossas obras. E aí eu encontrei uma poesia na apostila do ESD, do segundo volume. Que está estudando o quê? Progresso intelectual e progresso moral. E aí, João Damasceno Vieira Nunes fala assim, o espírito, né? Está no livro Antologia dos Imortais. Chama-se Avante. Peregrino da vida e da morte oriundo, avança do nascer ao pôr do sol, durante a evolução sem fim, nos carreiros do mundo, pela ronda do tempo, a ressurgir constante. Das sombras da maldade à luz do bem fecundo, das ruínas morais ao triunfo pujante, aprende pouco a pouco e segundo a segundo, ergue em tudo, a ti mesmo, teu grito de avante. Segue esgarçando os véus dos caminhos secretos, desfazendo aflições e remontando afetos, com risos e ilusões, suspiros e agonias. E, ao morrer-te o rancor e ao nascer-te a humildade, em êxtase de amor e em lance de bondade, encontrarás ditoso a paz de novos dias. Voltamos ao PSDB. Instantes finais, hein? Acho que eu estou no tempo, né, Márcia? Ah, sim. Então, vamos lá. Faltam alguns minutinhos só. Opa,
Aguenta aí, vou correr então. Leon Denis nos lembra que o espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. E aí eu deixo para finalizar mesmo, como diriam os mineiros, de um livro de José Carlos de Luca, chamado Para o Dia Nascer Feliz. Dia de paz. Vou só alguns trechos. Vamos agradecer por mais uma nova oportunidade de progredir e ser feliz. Para tanto, a paz interior é indispensável. Um dia feliz começa com um dia de paz. A paz não pode ser adquirida somente através da assinatura de documentos diplomáticos. Ela é uma conquista pessoal, nasce de dentro para fora. E a espiritualidade nos indica que a paz do mundo depende da nossa paz individual. E, por vezes, diante de pequenos contratempos, perdemos a tranquilidade. Por exemplo, o transporte que perdemos, o alimento que atrasou, a roupa que não ficou pronta, a camisa mal passada, o carro quebrado, e tantas outras situações através das quais demonstramos quão distante estamos da paz. Se queremos a paz entre as nações, precisamos começar a nos pacificar por dentro. Se queremos a paz lá fora, precisamos de paz dentro de nós. Se agirmos com ética, justiça e amor, nossa consciência estará em paz. Mas quando somos agressivos, quando desrespeitamos o próximo, quando somos injustos, semeamos trevas interiores. E, a partir disso, teremos muitos conflitos, gerando intranquilidade e desarmonia, como se houvesse uma guerra dentro de nós mesmos. E essa guerra interior se projetará para fora de nós, tornando-nos pessoas agressivas, violentas, azedas, provocadoras. Já deu para perceber que, quando assim agimos, atraímos mais violência em nossa vida. É a lei de afinidade. Agora, quando promovemos o bem, nossa consciência está em paz, porque somos essencialmente pessoas boas. E quando estamos em paz, seremos pacíficos no lar, no trabalho e na via pública. Seremos pacíficos no trânsito. Enfim, é a nossa consciência que ditará um comportamento sereno ou agressivo. Quem não promove a paz é o primeiro a sofrer. Ninguém sentirá paz se não a promover. Cabe-nos a pergunta: como posso, neste dia, pacificar a minha vida? Eu acredito que todos nós, doravante, vamos modificar as nossas atitudes para melhor. Verifiquemos quais são os comportamentos que estão gerando agressão, revolta, discussão, discórdia, e invertamos nossas atitudes promovendo o bem. Veja o que fala, o que pensa e como age, e vamos deixar a paz invadir nosso coração. Uma frase final que ele coloca para a nossa meditação: sou uma pessoa pacífica. A paz toma conta da minha vida. Tenho paz na mente e no coração. Que assim seja. Muita paz. Obrigada, Zezé. Seu estudo é muito completo, é muito rico, traz muitas referências, e eu espero que, quando a gente rever, a gente comece a anotar tudo. Anotação. Zezé é o tipo da expositora que a gente tem que ter um papelzinho do lado para ir anotando as referências bibliográficas que ela vai nos trazendo. Muito obrigada, querida, por tudo. Agradeço. Viu? Bom, essa mensagem final, importantíssima, né? De sermos pacíficos e pacificadores também, né? De fazermos a nossa parte, levando paz, né, a todos com quem a gente convive. Então, nesse clima de paz, nesse clima tão aconchegante que essa mensagem nos traz, nós vamos fazer a nossa irradiação, tá bom? Então, vamos nos concentrar, respirar profundamente, elevar nossos pensamentos
nos conectando com essa luz divina, com esses mentores da nossa casa, com os nossos guias espirituais e, especialmente, com o nosso Pai, nosso Criador, com o nosso Mestre Jesus, com Francisco de Paula, o patrono da nossa casa. E com a nossa querida irmã Sheila, que está conosco, sempre cuidando de nós com muito carinho, com muito desvelo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças à nossa querida irmã Sheila, Pai amado de infinito amor, bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia e modelo, Francisco de Paula e os mentores de nossa casa amada, irmã Sheila e toda a sua falange, nós aqui estamos, em primeiro lugar, humildemente pedindo perdão por qualquer pensamento, qualquer atitude que tenha levado discórdia ou mágoa a um irmão nosso. Que possamos, Senhor, ter o nosso coração puro, livre de qualquer mágoa, que saibamos perdoar, que sejamos realmente pessoas preparadas para o perdão, para o amor, para o acolhimento. E aí sim, pedindo por todos os irmãos que neste momento passam por grandes tormentos físicos e morais, estejam onde estiverem, pedindo por esses irmãos que estão passando por grandes dificuldades financeiras, desesperados, pelos irmãos nas zonas de conflito armado, seja onde for, por esses irmãos que em seus lares sofrem tanto, estão tão deprimidos, esses jovens desesperançados. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, quer estejam sendo tratados, quer trabalhem nos hospitais, por aqueles irmãos que estão nos presídios, justa ou injustamente, a todos, Senhor, que eles possam perceber a presença do Mestre Jesus, que eles possam sentir renascer a esperança dentro de seus corações, a força, a coragem, a fé adiante. Nós pedimos, Senhor, especialmente pelos nossos desafetos, que possamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Para finalizar, Senhor, pedimos por nossos governantes, pedimos que tenham bom senso, que tenham o sentimento da união, da paz, da concórdia, para que nós todos, irmanados no mesmo propósito de paz, sejamos efetivamente pacíficos e pacificadores, olhando sempre o nosso irmão que caminha ao nosso lado nessa trajetória coletiva. Para finalizar, todos os frequentadores da Congregação Espírita Francisco de Paula, aos irmãos que não puderam estar aqui, aos trabalhadores da nossa casa e aos nossos vovozinhos do Lar de Francisco, aos nossos companheiros do Francisquinho e a todos, Senhor, juntos no mesmo objetivo
da caridade e do amor ao próximo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedi ao querido Mário para fazer a prece pelos desencarnados. E logo a seguir a Dora fará a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à nossa querida irmã Sheila. Pai amoroso, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, irmã Sheila, mentora de nossa sessão. Estamos aqui num só pensamento para pedir pelos irmãos que já se encontram na parte espiritual. Nossos entes queridos, nossos desafetos, os irmãos que ainda não tem ninguém que possa pedir por eles, por aqueles que ainda não sabem que se encontram na verdadeira vida, pelos irmãos que desencarnaram em acidentes ambientais, nas guerras, por isso estão em sofrimento, para que todos sejam protegidos e amparados e encontrem a paz na parte espiritual. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a nossa irmã Sheila. Que assim seja. Senhor Pai de bondade e amor infinito, grande misericórdia, em muito, Senhor, te agradecemos por mais esse dia, mais essa manhã de estudo, pela graça que nos concedeu de um estudo rico, maravilhoso, e tanto nos esclareceu, tanto recebemos que veio a fortificar a mais o nosso espírito, o nosso equilíbrio emocional e espiritual, mas principalmente, mais essa luz recebida, envolvendo nossos espíritos na nossa evolução espiritual, que tanto buscamos. Que possamos, Pai amado, dentro de nossas possibilidades e vontades, Senhor, praticar todas essas bênçãos que aqui aprendemos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, em nome de Deus, de Jesus e Francisco de Paula e da nossa irmã Sheila, nós encerramos a reunião desta manhã, convidando os irmãos a estarem conosco na semana que vem, desejando a todos uma semana de muita paz e que essa reunião, essas preces que fazemos juntos, sejam revigorantes, realmente nos animem, nos energizem sempre para estudar mais, para aprender mais e para a gente ir melhorando a cada dia, né? Tendo serenidade, tendo equilíbrio, harmonia. Eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês só para ler o boletim, porque tem os recadinhos que são importantes, tá bom? Bom, a gente está falando dos feriados de abril, né, que a congregação vai fechar no dia 15 de abril, porque é feriado, né, Sexta-feira Santa. Dia 21 também é feriado, Tiradentes. E nos dias 22 e 24, que é uma quinta-feira, né, dia 22, e domingo de carnaval, né? Então, não haverá sessão pública nesses dias, e nem as câmaras vão funcionar, tá? Mas as reuniões virtuais podem acontecer normalmente, tá bom? Então, sabendo que se esta sexta-feira não abre, a casa não abre, na quinta-feira que vem também não, nem na sexta da semana que vem, nem no domingo, tá? Mas terça-feira da semana que vem e a outra tá aberta. As sessões públicas presenciais de terça-feira voltaram ao horário original, às 9 horas. Não precisa entrar no site para se inscrever, nem essa, nem domingo. Pode chegar lá, apresentar o documento de identidade, comprovante de vacinação e assistir. Já para as reuniões de quinta e sexta, precisa se inscrever
para evitar aglomeração na porta da congregação. A gente está com atendimento fraterno virtual e agora presencial, acompanhando os horários das sessões públicas. A gente também está precisando de médiuns voluntários, tá? Para fazer parte da equipe do atendimento ao enfermo. Interessados podem procurar o Mário, o telefone 98899-9931. Convidamos os irmãos a se tornarem sócios da congregação, contribuindo com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente o nosso lar de Francisco. Só procurar a tesouraria. Cestas básicas. A gente entrega cestas básicas todos os meses. Podem levar a doação lá na congregação de alimentos não perecíveis, mas podem também, se quiserem, fazer uma transferência para as contas da congregação e mandar o comprovante para o WhatsApp 997866525. Enxovais de bebê, enxoval de bebê, que também é uma atividade que a gente atende, né? As jovenzinhas, as mãezinhas. A gente agradece doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Podem entregar lá na congregação. O Lar de Francisco, os nossos vovôs estão precisando de terapeuta ocupacional, tá? Se alguém quiser se voluntariar para fazer esse trabalho, a gente está precisando mesmo. E aceitam doações também, né? Que vocês sabem que a nossa casa não tem fins lucrativos, né? Então vive de doações. Então, eles agradecem doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, as fraldas geriátricas, né, de tamanho G, GXG, luvas de látex, né, de tamanhos MG, tá bom? Então, queridos, Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela convivência, né, por estarem aqui.